Vamos aprofundar a história porque o Bruno Colasso, que é um grande sismólogo brasileiro que trabalha na Universidade de São Paulo, está com a gente aqui ao vivo e vai falar um pouco mais sobre essa questão. Bruno, obrigado pela participação. Tremeu para valer, né? Tem a ver com placa tectônica, não tem realmente? Vamos aprofundar um pouquinho mais para as pessoas entenderem o que aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Tem sim a ver com o lance das placas tectônicas. O Brasil está numa região que a gente chama de estável, né, tectonicamente, mas ele está sendo comprimido pela placa da África e pela placa de Nazca, que fica no Oceano Pacífico. Então, essas compressões geram esforços no interior da Terra que acabam se acumulando e às vezes um bloco rochoso se rompe e gera os terremotos que a gente sente no Brasil. Ô Bruno, diz uma coisa, essa história do tsunami pode acontecer, não pode acontecer? Foi fraco demais para isso? Que tipo de magnitude deveria ter para que um tsunami fosse gerado, por exemplo? Olha, para gerar um tsunami, a gente tem que ter um terremoto de magnitude 7 ou superior, mas ele tem que acontecer num tipo de borda de placa bastante característico, né, que a gente chama de zonas de colisão de placas. E isso não acontece no Oceano Atlântico, né? Vai acontecer mais no Oceano Pacífico. Então, toda a costa do Pacífico é uma grande região de risco de tsunamis. Então, primeiro que ele aconteceu aqui no Oceano Atlântico, e segundo que a magnitude é bastante baixa. Então, não tem risco de tsunami na costa aí brasileira. Chama atenção o fato de ter acontecido com uma proximidade bem grande do que aconteceu na Bolívia, pouco mais de 10 dias atrás, né, no dia 2 de abril, quando mexeu lá no sul da Bolívia e sentimos aqui em São Paulo, no Distrito Federal. Tem relação, não tem relação? Porque ontem, pelo que pesquisamos, também houve na Bolívia de novo, né? Sim, foi só uma coincidência temporal mesmo, mas não tem nenhuma relação, inclusive os mecanismos são diferentes. Por exemplo, toda a região andina, aí a gente registra sismos todos os dias, né, e a maioria deles não são sentidos nem pelas pessoas que estão ali, muito menos para a gente que está mais longe. E esse tema que aconteceu agora no Brasil tem um mecanismo um pouco diferente, né? Os sismos que acontecem nos Andes têm a colisão de placas, e aqui o mecanismo é um pouco diferente, é uma compressão que a gente sofre, então por isso as magnitudes são mais baixas, e toda essa região da margem continental é uma região mais alta do oceano, que as rochas tendem a se esparramar, se espalhar também, então esse é um esforço aí que pode causar tremores desse tipo. Os sismos passaram a ser medidos para valer nessa história da escala Richter em 1935, lá na Califórnia. Você sabe muito bem, melhor do que eu. Desde então, evoluímos bastante na precisão desse tipo de resultado ou não? Para a gente calcular com precisão tanto a magnitude, né, do evento quanto a localização dele, né, a localização do epicentro que a gente fala, a gente precisa ter estações próximas, né? E o Brasil, por exemplo, desde 2010, começou a instalar estações em toda a área do território nacional com um projeto da Rede Sismográfica Brasileira. Hoje a gente conta com 80 estações, mais de 80 estações instaladas aí no Brasil. E em Santa Catarina também tem estações, no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então a gente tem uma precisão de localização aí bastante considerável. Você que vem chegando com a gente agora, obrigado pela companhia. Nós estamos ao vivo com o sismólogo Bruno Colasso, está falando com a gente direto lá da USP em São Paulo, onde o pessoal já estuda isso há anos, né? E hoje deu uma tremida por aqui, muita gente nem sabe o que aconteceu de fato, mas muita gente se preocupou porque o quadro dentro de casa chegou até a balançar, entre outros fatores. Ô Bruno, agora tem uma questão. Essa tremedeira toda atingiu, por exemplo, o norte da ilha de Santa Catarina, atingiu também o sul, mas de formas diferentes. Por que isso acontece? Por que não atinge todo mundo da mesma forma? Isso vai depender da distância que as pessoas estão em relação ao epicentro, né? Então, o sismo de magnitude 3,5 aí vai ser sentido uns 250 km de raio. Então, a gente tem registro, por exemplo, de gente em Brusque que sentiu, que já está aí uns 150 km. Então vai depender também do que a pessoa está fazendo na hora, como era de manhã, algumas pessoas estavam chegando no trabalho, outras ainda estavam em casa, então as chances de sentir e como as pessoas sentem mudam em relação à atividade que ela estava exercendo. E também as fundações, por exemplo, dos edifícios, os lugares onde eles acontecem. Mas a gente está em cima de sedimentos, né, que a gente chama de uma rocha mais mole, entre aspas, é mais fácil a gente sentir um tremor se a gente está numa região de rocha mais dura, por exemplo. Pela sua experiência,
Que tipo de evolução tem que acontecer no nosso Brasil? Porque a sensação que eu tenho, real, não sei, posso estar dizendo uma bobagem, mas quero saber a sua opinião, que é um especialista. Que tipo de evolução, né, nós temos que ter aqui em relação a esse tipo de fato que acontece com a natureza? Nós precisamos evoluir muito mais em relação à tecnologia e conscientização das pessoas também, por exemplo, em evacuação de prédios? Por exemplo, no ano passado aconteceu um terremoto no Maranhão. E as pessoas sentiram bastante em São Luís. E elas ficaram assustadas e desceram dos prédios. Aí elas desceram dos prédios e ficaram embaixo dos prédios. Ou seja, se fosse acontecer algum tremor maior e o prédio chegasse a cair, por exemplo, as pessoas estavam embaixo dos prédios. Então a gente tem também um pouco culpa nossa das universidades de difundir melhor essa informação e quais cuidados as pessoas devem tomar e coisas relacionadas a esse tipo. E fazer um estudo geral da sismicidade brasileira é importante para a gente descobrir áreas de risco, para a gente planejar melhor as construções. Por exemplo, onde a gente vai colocar uma usina nuclear, por exemplo, não deveria ser num lugar onde acontecem tremores no Brasil, onde a gente vai colocar uma barragem e obras de grandeza elevada. Verdade, daqui a pouco nós vamos receber também aqui no estúdio ao vivo um engenheiro civil especialista em cálculo estrutural e também em sismologia. Já tem isso ao vivo no estúdio, enquanto isso eu falo com o Bruno Colasso, que é especialista, sismólogo da Universidade de São Paulo e está esclarecendo para a gente aqui uma série de dúvidas. Quem estava no carro também sentiu, Bruno? É possível ou não? Não chegou a ser tão forte assim? Geralmente quando as pessoas estão em movimento, dirigindo o carro, andando de bicicleta, caminhando na calçada, dificilmente vai sentir o tremor. Né? É mais fácil, tem alguma chance, mas é muito difícil. É mais fácil as pessoas que estão em lugares mais calmos e mais altos. Para ter efeito destrutivo tem que ser a partir de que escala, Richter? E outra, causa destruição realmente em pontos específicos? Por exemplo, na cidade destrói mais do que no meio rural, por exemplo? Isso depende muito das construções e da profundidade onde um tremor acontece. Você lembra bem, por exemplo, um terremoto que aconteceu no Nepal, ele teve magnitude 7 e devastou o país. No Haiti também. E ao passo que os sismos que acontecem no Chile de magnitude 8 ou maior, realmente matam poucas pessoas. Ou seja, as construções e como a sociedade está preparada para eventos desse tipo tem muito a ver com os danos que o evento vai causar, mesmo a magnitude sendo grande. Então, por exemplo, um terremoto brasileiro de magnitude 4, 3,5, se acontecer em áreas com estruturas precárias, podem causar algum dano. Eu quero agradecer a presença do Bruno Colasso, sismólogo, que trouxe uma série de esclarecimentos para a gente ao vivo aqui no Balanço. Bruno, obrigado, grande abraço e bom trabalho aí. Valeu, Rafael. Valeu.